Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui exigentes com o 9º episódio da primeira temporada da série Expresso do Amanhã. You knew I'd have to cut them. I knew the choice would be yours. It's what we live with. Every second of our existence. You have the train late. Pois bem, pessoal, este 9º episódio aqui da primeira temporada foi exibido, sempre vale lembrar, junto com o 10º. Pois é, uma duplinha que encerrou exatamente todo o primeiro arco narrativo desta série interessante, distópica, sim, patati patatá. Mas na verdade, temos que logo dizer que esse episódio aqui tem um belo de um problema, que já vem do anterior. Alguns pontos que foram colocados lá durante aquela revolução foram esquisitos, complicados, não com muito sentido. E depois, quando a gente assiste a imediata continuidade daquilo, a gente percebe que, peraí, talvez os roteiristas não tenham planejado muito bem como eles iam encerrar esta questão toda que foi proposta na primeira temporada. Pois é, tudo tende a ficar um pouco mais apressado, com soluções muito fáceis. E é exatamente esse o grande problema aqui do 9º episódio. Na verdade, a gente precisa considerar uma coisa. Poxa, eles decidiram então exibir os 2 episódios um atrás do outro. Quer dizer que, na verdade, é uma história um pouco mais alongada, ou seja, tudo que acontece na primeira parte, digamos assim, o 9º episódio, tem uma conclusão na sua segunda parte, o 10º episódio. Não, na verdade não é o que acontece. O 9º episódio serve para fechar completamente o arco dos ricos, digamos assim. Pois, literalmente, o 10º continua ou prepara a história para uma segunda temporada. Bom, estou dizendo isso e como quase um spoiler, porque na verdade eu já assisti toda a primeira temporada lá no ano passado. Eu estou revendo aqui esse ano para poder fazer as resenhas para o canal. E sim, quando eu assisti então lá no ano passado justamente essa conclusão do arco dos ricos, eu também fiquei com a sensação, peraí, eles desperdiçaram a oportunidade de aproveitar pelo menos mais um episódio para colocar as coisas um pouco melhores. Na verdade, vamos combinar isso, eu já falei acho que 2, 3, 4, 5 vezes aqui ao longo de todas essas resenhas dos primeiros episódios. Os ricos são tratados como os bocós aqui pela série. Eles não valem nada, são apenas coisas completamente caricatas, eles não têm personalidade de fato. Tanto que aqui aparece mais um rico que a gente quase não via, não dava importância, era só um figurante dos ricaços. E ele teve importância para esse episódio, para a conclusão dele, mas no fundo, foi só uma coisa de forçar a barra. Pois basicamente é isso que são as pessoas com dinheiro ali dentro daquele trem. Como o caso, por exemplo, da menininha lá, na verdade adolescente, ricaça, mimada e psicopata. Qual foi a fala que ela fez aqui nesse episódio? Aquela piadinha boba também a respeito de uma pessoa deve ser colocada em cima da prancha num navio de pirata para ser aniquilada. Uma bobagem, não serve para nada. E sim, apenas para enfatizar o estereótipo de que os ricos são obsessivos, eles querem o poder, tudo, e vão oprimir as classes inferiores. Só para isso que existe. O texto, na verdade, ele se vende muito pobre quando ele faz uso desses personagens que poderiam ser muito interessantes. A gente poderia muito bem imaginar essa série sensacional se os roteiristas aproveitassem essa diferença, não de classes, mas de angústias. Isso sim faria com que a série fosse sensacional. Aquela percepção que no fundo, tá, eu até entrei dentro do trem pensando, eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro. E por causa disso eu estou embutido então uma classe social. Mas ao longo dos anos todo mundo ia perceber que na verdade todo mundo é igual. Bom, já estou dizendo coisas que eu vou dizer depois, no futuro vídeo, nessa semana, daqui a 2 semanas, a respeito do que foi a primeira temporada. Mas realmente, eles não sabem aproveitar os personagens. Enfim, continuamos então com aquele dilema de Melanie, que está literalmente detida e está para ser já executada. Rapidinho, né, esse tribunal acusatório, né, é uma bela de uma inquisição também, né, outra característica que foi colocada aqui, não tem nem julgamento, né, já havia um bando de gente ali, quanto? 20, 30 pessoas para serem executadas. Como a gente já está acompanhando a cena decorrendo, a gente pode pensar, puxa, já devem ter matado alguns e vão matar então aquele restante que está ali dentro, inclusive a Melanie. Tem um personagem ali interessante que apareceu outras vezes,
que foi aquele assistente da Audrey, lá, um tipo de barman mais ou menos, mas é um braço direito dela mesmo. Aquele sujeito, né, que levou aquela bandeja, né, cheia de baratas, por exemplo, lá para a primeira classe. Ele está ali dentro. Os demais, aliás, o primeiro a ser executado que apareceu foi justamente aquele senhor que era responsável por imprimir os panfletos lá naquela greve mal sucedida. Pois é, foi o primeiro a ser defenestrado daquele mundo. E depois, claro, teria tensão. Ah, Melanie vai ser a próxima. Ok, só uma cena também para dar um pouco de tensão, mas era uma saia bem justa. Você não conseguia imaginar como é que ela ia escapar daquilo. E sim, a solução que ela conseguiu se evadir do local foi a mais simples possível, a mais preguiçosa e a mais forçada, claro. Quem ajuda efetivamente ela é o Javier, que no primeiro momento dos outros episódios parecia que ele não estava muito afim de ajudá-la, estava mais pensando na causa, sei lá, topando aceitar que as outras classes têm necessidades, aquelas coisas. Enfim, mas depois ele fica preocupado que os caras lá, os poderosos, os maus, vão matar todo mundo lá com o gás. Aí ele muda de lado de novo. Mas no fundo isso gera apenas uma situação, como eu disse, que não dá pra gente acreditar que é possível. Como ele conseguiu ajeitar as coisas para conseguir primeiro convencer aquela mulher lá que já estava dando a ordem, né? Era a anunciadora das execuções. Como é que ela combinou com ela? Como é que ele sabia que os guardas de segurança ali, eles saem antes? E efetivamente o carrasco lá puxar a liberação do ar frio lá do lado de fora. Como é que ele sabia de tudo isso? Coisas que não tem sentido, foi apenas um literal Deus ex machina. Sim, apenas foi essa solução mágica encontrada para tirar a protagonista de uma situação quase terminal. E depois, né, o que ela faz? Ela cruza o trem inteiro praticamente, quer dizer, ela não está exatamente lá na ponta do trem, ela está em algum local ali, quer dizer, aquela coisa que a série sempre teve problema de passar pra gente as localidades onde as coisas acontecem. Mas de qualquer forma, ela cruzou uma boa parte de vagões ali, num local que era... O que era aquilo? É um duto de ar? Outra coisa meio esquisita que a série possui, né? De vez em quando ela inventa uns locais a mais dentro do trem que você pensa, mas não dava para existir esse negócio em cenas anteriores. Foi o caso, ela está percorrendo durante vários momentos aquele duto de ar ali, mas, poxa, aquilo sempre existiu, mas se aquilo existe, ocupa espaço o tempo todo, né? É aquela coisa que realmente tudo está forçado aqui dentro dessa série. De qualquer forma, né, ela cruza toda essa parte do trem, sabe sei lá quantos vagões apertadinha dentro do túnel de ar e chega finalmente a se entregar para o Leighton para tentar um revide. Não tem sentido. Bom, antes, né, nós tínhamos ainda a continuidade daquilo que tinha sido exposto no final do outro episódio, que era a utilidade do Pike. Naquelas que eu já comentei no episódio anterior, como é que eles tiraram a carta da cartola. Literalmente não tinha sentido, eles terem pensado, não, a gente tem que usar o Pike para poder convencer o Leighton a tal coisa. E descobriu então nesse episódio que é ele se entregar, entregando literalmente sua vida, para poupar os demais, porque eles iam matar todos através do gás. Ok, para uma figura heróica como é o Leighton, é interessante botar justamente ele neste dilema. Muito interessante, na verdade. Mas no fundo, quando chega Melanie ali propondo um revide, literalmente isso acaba se esvaziando. O heroísmo dele vai para o vinagre, onde a atitude heróica meio que passa para Melanie, no fundo, né? Já que ela que tem a ideia do revide. Agora vamos fazer exatamente uma análise do que é a estratégia da Melanie, completamente também um outro belo de um absurdo apresentado. Ok, a situação dela pensar, sim, podemos descartar uma seção, um conjunto de vagões de uma forma bem forçada, sim, usando um trilho paralelo. Toda aquela combinação de precisão já é um belo de um grande esforço imaginário que nós, espectadores, vamos acreditar fielmente que aquilo é possível. Tudo bem que seja, mas esse tipo de coisa tecnicamente precisa literalmente, né, que anteriormente ela tenha sido exposta de alguma maneira. Por exemplo, sempre em episódios anteriores acontecia algum evento onde se necessitava fazer justamente esse tipo de desacoplagem. Quando, claro, o pessoal terminou de escrever a série e viu que tinha essa cena um pouquinho, né, difícil de acreditar, eles deviam ter incorporado ao texto
treinamentos específicos para isso. Tipo, nós precisamos de, em certo momento, descartar algum vagão por causa de perigo iminente, tipo, trava completamente os freios, não tem como. Aquilo vai prejudicar toda a composição. Como foi o problema lá no segundo episódio, que aconteceu o problema justamente na frenagem. Deveria existir um tipo de treinamento. Por exemplo, aquele episódio podia ser para isso, justamente a solução encontrada, não aquela coisa aventuresca que ela fez lá de salvar o trem pela parte de fora, mas ser justamente um treinamento onde podia se descartar uma composição, apenas uma, se valendo de trilhos laterais. Aí, essa cena aqui, esse grande plano mirabolante dela, faria todo sentido e a gente já estaria preparado. Mas do jeito que foi colocado, é apenas um exagero. E pior de tudo, não é a questão em si da estratégia, tecnicamente falando, da Melanie. Ela é uma engenheira, ok, é possível ela bolar um negócio desse. O problema é que para o negócio dar certo, as vítimas, literalmente os ricos que eles queriam acabar com eles, tinham que estar exatamente nessa seção de vagões selecionados que seriam descartados. São 7 vagões. Como que eles sabiam que eles estariam ali? Não tem cabimento todo mundo já saber disso. O pai que mandou a letra completa, quer dizer, os caras foram burros, os ricos, totalmente idiotas, principalmente o chefe de segurança anal, o Nolan, falou, olha, você vai dar uma dica para o leito, para ele se render, a gente salva os outros, salva não, deixa os outros vivos, mas tudo o que vai acontecer vai ser feito lá no vagão da escolinha. Pô, impossível ele ter dito isso. Portanto, é irreal que a Melanie conseguiria saber qual a seção que ela poderia descartar exatamente e ser eficiente com o seu plano. Não tem como acreditar nisso. É um exagero total. E basicamente todo o episódio está baseado justamente nesse lance, nesse revide. E tem também aquele grupo avançado, que é lá o último australiano e mais o grandão lá, que agora começou a falar mandarim, e mais um outro que estava lá engavetado. Por que eles estavam ali? Lembrando, né? Já havia aquela coisa esquisita que o Pike, claro, saiu justamente ali daquele contexto. Ele estava também congelado não, engavetado e foi retirado, não se sabe qual momento. Mas depois, qual era a finalidade exatamente daquele grupo? A gente descobre aqui nesse episódio que era ajudar justamente o Layton a chegar lá no ponto necessário para ele fazer o desengate das composições. Ou seja, lembra que eu acabei de reclamar que o texto, para deixar umas coisas verossímeis, ele precisa fazer um preparo anterior? Justamente, no caso aqui, esse grupo avançado, houve um preparo anterior. Como é que eles iam justificar que, depois de toda a revolução, que não surtiu efeito exato, esse grupo avançado continuaria ainda vivo lá para frente no trem? Bom, porque eles estavam dentro lá da seção das gavetas. Sim, houve um preparo. Eles fizeram certo, mas por que não fizeram isso em relação às outras coisas principais do episódio? Aquilo do grupo avançado podia até falar, não, eles estavam escondidinhos ali. Não precisava de uma explicação. Talvez porque eles precisavam que o grandão lá, o fortão, agora começasse a falar mandaria por causa disso, que precisava daquela cena especificamente lá nas gavetas. Não, também para ajudar um pouquinho a questão do pai, que seria lá acordado, enfim, exageros em cima de exageros, onde eles podiam melhorar o texto, acabaram não fazendo isso. Assim também tem outro detalhe, quem fez com que justamente lá os Folders, né, que é a família lá os pais, na verdade, da menina, a LJ, a psicopata adolescente, fossem exatamente lá para aquela fronteira onde haveria o armistício. Foi dela que partiu exatamente esta questão, inclusive de juntar todos os seguranças lá no mesmo local. Outro absurdo, como é que eles iam colocar todos, a força efetiva deles ali? Não tem sentido nenhum, nada vezes nada. E claro, no fundo, sim, eles vão conseguir, é óbvio, né? A missão do herói sempre vai ser cumprida ao final do episódio. Pelo menos no desfecho de tudo isso. E claro, não foi nada emocionante, né, ver que os ícones foram lá postos de lado com aquela composição lá de 7 vagões. Nem mostrou, na verdade, eles congelando. Podia ser bonitinho, né? Eles querem aproveitar de novo ainda? Acho que não, né? Muita forçada de barra eles sobreviverem àquilo. Porque basicamente, né, quando o trem para de se locomover, o ar vai começando a ficar congelado, né? Enfim, digamos que não tem sentido nenhum também eles não terem mostrado. Só um pequeno suspense, quem sabe aproveitar, vai que alguém tem uma ideia maluca, né? De repente alguém salvou eles.
Mas enfim, voltando ao que eu queria dizer, né? Que o desfecho pelo menos rendeu uma cena bastante interessante, que era justamente do Layton querendo ser o líder então de todo o novo contexto social e de classes dentro do trem, ele também ter em mãos o peso das decisões e que resultam em mortes de inocentes, que foi literalmente o que ele teve que fazer. E de novo, né, como é que a Melanie estava fazendo um jogo mental com ele ter que tomar a decisão de sacrificar entes que ele gosta, porque como ela sabia que justamente lá no ponto de intersecção estaria o pessoal? Ok, ela estava justamente ali naquele vagão, mas uma forçação de barra quer dizer que, poxa, justamente o ponto de conexão, onde podia desatracar alguns vagões, era exatamente onde ela estava? Ou outra forçação de barra? Podia ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá? Necessariamente tinha que ser uma coisa na cara do outro? Não, não precisava, mas facilitação do texto. É isso que aconteceu ali de novo. De qualquer forma, o contexto, sim, da decisão dele de sacrificar aquelas vidas em prol de todo o resto, é bacana, é funcional e faz que, claro, os dois personagens fiquem no mesmo ponto. Se ele a culpava de ter matado a Rose, ele fez a mesma coisa. Aliás, fez pior. Ela, Melanie, matou uma. Ele matou um monte, 20 a 30 pessoas no mínimo. Ou seja, entre os dois está tudo zerado. Mas claro, não é essa boa cena, uma boa cena mesmo, que vai salvar esse episódio de um contexto completamente inverossímil. É isso que é esse episódio. Não tem como crer nele. Ele é forçado demais. Demais da conta, ele não tem escapatória. É preciso estar muito envolvido emocionalmente com o desdobramento das ações aqui para você não perceber que tudo não para em pé. Só um fã da série admite que isso aqui foi bem escrito. Não foi, porque foi apressado. Por algum motivo, eles queriam que o 10º episódio servisse de mote para a abertura do gancho da próxima temporada. Assim, acho que tem duas coisas importantes a falar ainda desse episódio, que finalmente o Layton ficou sabendo que será papai. Zora está grávida. E também tem o contexto da Ruth, que deu uma beijoca no Nolan. Que coisa mais esquisita. A Ruth sempre foi um personagem super interessante desde o primeiro episódio, onde a gente percebia que ela gostava muito de fazer aquilo, aquelas maldades. Ela era a responsável pelas execuções, quer dizer, pelo menos pelo corte do braço, né? Aquele sistema punitivo, não é exatamente a punição. Portanto, pode ser que é justamente por causa disso que ela não está participando das execuções ali, de injetar o ar diretamente no pulmão das vítimas. Pode ser que por causa disso ela não estava ali presente, mas o ódio que ela sente da Melanie ficou muito mais enfatizado aqui. Ela está realmente sangrando por dentro, para usar essa expressão, né? Ela está puta da vida com a Melanie, tanto que chegou a beijar o Nolan, aceitando, né, esse novo contexto dela ser uma rainha ali dentro daquele trem, sendo ele, claro, o grande do soberano, apenas fazendo de joguete lá o casal dos folders. Ou seja, dá a entender que teremos aqui um grande momento de evolução desta personagem que sempre foi dúbia. A gente nunca entendia se ela também seria uma pessoa que gostava de atuar da mesma maneira que eu comentei que a Melanie é uma grande de uma atriz, quando ela se fazia de uma pessoa ditatorial, mas no fundo é uma pessoa bem simples, que não tem nada demais, uma pessoa boa, para falar a verdade. E a Ruth meio que ficava nesse caminho, mas é outro personagem que a série não fez questão de explorar justamente esse lado dúbio dela, como ela se comporta de maneira estranha às vezes. E aí fica a questão, teremos então a oportunidade agora, a continuidade então da série para a sua segunda temporada, por essa via, a Ruth se tornar uma grande de uma líder? Não, né? Porque a gente acabou descobrindo que o Nolan também estava junto lá com os ricos e ele também morreu. Ou seja, a Ruth foi zerada então, não adiantou nada a série ter apresentado essa manifestação dela, de ela poder ascender, literalmente em termos de deter o poder em suas mãos e despirocar completamente, ficar uma rainha louca. Seria muito bom a Ruth ser uma personagem assim, porque teria sentido tudo que foi mostrado dela anteriormente. Mas não é isso que vai acontecer no episódio seguinte. Nada a ver mesmo.
Mas enfim, estou me adiantando. Vamos deixar para o próximo episódio. Na verdade ele foi exibido no mesmo dia, mas eu vou deixar para a semana que vem a minha análise da conclusão efetiva da primeira temporada da série. Portanto, para esse 9º episódio, que fecha completamente esse ciclo, está recheado de coisas inverossímeis, eu atribuo uma nota, claro, obviamente muito baixa, apenas 3 asteriscos, que claro, fazendo a correção de notas, aí sim fica baixa mesmo, apenas 2 asteriscos para esse texto aqui completamente fraquinho. A mesma nota que eu dei ao episódio anterior, né? Sim, um dos mais fracos aqui da primeira temporada. E será que melhora semana que vem? Não digo, confiram, sim, daqui a 7 dias para a conclusão da primeira temporada de Expresso do Amanhã. É isso.